Bom, eu me chamo Laís e hoje eu vou fazer um breve resumo sobre imunologia, especificadamente sobre imunidade inata e imunidade adaptativa. E esse é um assunto muito importante e muito pertinente, principalmente na graduação do curso de farmácia e também em outros cursos da área da saúde. Bom, como a grande maioria já conhece, a imunologia é o estudo do sistema imunológico, que vai ali defender o nosso corpo de diversos tipos de invasores, como vírus, bactérias, fungos, e ele vai reconhecer e eliminar essas substâncias do nosso organismo. E para isso ocorrer, vários órgãos, tecidos e células do nosso corpo vão interagir entre si e vão lutar contra esses micro-organismos. Nós vamos possuir dois tipos diferentes de imunidade, que vai ser a imunidade inata e a imunidade adquirida. Bom, nós já nascemos com a nossa imunidade inata, então ela vai nos fornecer a nossa primeira linha de defesa contra os micro-organismos. Ela também vai ser conhecida como imunidade geral, porque ela vai realizar processos generalizados, ou seja, são processos que não são específicos, então ela não vai conseguir atacar aquele tipo específico de vírus ou aquele tipo específico de bactéria, e por esse motivo a sua resposta vai ser mais rápida no corpo, porém ela vai ser mais fraca e também limitada, porque ela não é específica. E quais são os tipos de processos de defesa da imunidade inata? Bom, nós vamos ter as barreiras físicas e químicas, que vai ser a proteção da nossa epiderme, né, que é a pele, e ela vai ser a nossa primeira barreira contra a entrada de micro-organismos. Nós também vamos ter as mucosas, como por exemplo as mucosas nasais, que vão ser um tipo de barreira que, quando elas secretarem o muco, elas vão, de certa forma, impedir a passagem de algum micro-organismo pela respiração, por exemplo. Outro processo da imunidade inata é a fagocitose de micro-organismos. E como as principais células fagocíticas, a gente vai ter os macrófagos e eles vão estar muito presentes no tecido conjuntivo. Eles têm ação fagocitária, onde eles vão engolir e digerir o patógeno. Nós também vamos ter os neutrófilos, que são um tipo de leucócito, e inclusive é o leucócito mais abundante no nosso sangue. Eles podem migrar rapidamente para os locais de infecção depois da entrada de algum patógeno, e após o reconhecimento desse patógeno, o neutrófilo vai iniciar a fagocitose. Nós também vamos ter as células dendríticas, que são mais especializadas na captura e também na apresentação do antígeno para o linfócito T. Elas também podem fagocitar, porém a principal função delas é a apresentação para o linfócito T, um pedaço daquele patógeno para o linfócito T. E isso inclusive, faz a ligação da imunidade inata com a imunidade adquirida. Outra célula também são as células natural killer, que elas vão reconhecer e imediatamente vão destruir aquela célula ali infectada, mas também elas têm a capacidade de recrutar outras células fagocíticas. E outro processo de defesa da imunidade inata vai ser a morte de micro-organismos no nosso sistema digestório, que, por exemplo, quando o micro-organismo entra pela nossa boca e vai parar lá no nosso sistema gastrointestinal, ele pode ter contato com algumas secreções ácidas, como, por exemplo, o ácido clorídrico, que é o ácido que está presente no nosso estômago e vai ter a função de digerir, e alguns micro-organismos, quando tem contato com ele, podem ser destruídos. Outro exemplo também são as enzimas digestivas. Bom, outro fator também são os compostos químicos que estão no nosso sangue. Eles vão poder prender e destruir alguns micro-organismos e toxinas, e nós vamos ter como exemplo as lisoenzimas, os polipeptídeos básicos, complexo de complemento, que nada mais é que um conjunto de proteínas, e também as células natural killer. Agora falando sobre o caso da imunidade adaptativa, que é onde vai ocorrer a ativação dos nossos linfócitos e também dos nossos anticorpos específicos, que no caso vai ser diferente da inata, que é uma resposta padrão, igual para qualquer tipo de patógeno. A imunidade adaptativa, ela vai ter a capacidade de coletar informações sobre o determinado patógeno e agir especificadamente contra ele. Ela também vai ter a capacidade de responder mais rigorosamente a mais exposições daquele patógeno, porque ela vai desenvolver um tipo de memória contra ele. Então, vão existir dois tipos de resposta imune adaptativa, que é a imunidade humoral e a imunidade celular. A resposta humoral, ela é responsável por produzir os anticorpos, e a célula que vai produzir os anticorpos são os linfócitos B, que são produzidos e maturados na nossa medula óssea, e para produzir esses anticorpos, eles têm que ser ativados. A imunidade humoral,
ela é responsável por produzir nossos anticorpos e a célula que vai produzir eles são os nossos linfócitos B, que são produzidos e maturados na nossa medula óssea. E para eles produzirem os anticorpos, eles têm que ser ativados, porque quando eles estão no sangue sem nenhuma função e sem nem encontrar nenhum tipo de patógeno, ele vai ser chamado de linfócito B virgem. E aí, quando ele encontra um tipo de patógeno ou encontra um pedaço desse patógeno, que no caso é o antígeno, então ele vai começar a gerar uma resposta específica e vai começar a se ativar. Então ele vai deixar de ser um linfócito B virgem e vai passar a ser um plasmócito. Daí, ele vai começar a produzir anticorpos quando ele encontrar um antígeno e se conectar com ele pelos seus receptores, e esses receptores vão começar a ser secretados para o sangue. Esses mesmos receptores são que a gente vai conhecer como anticorpos e imunoglobulinas. Já na imunidade celular, ela vai ser composta pelos linfócitos T, que também são células produzidas na nossa medula óssea, mas diferente dos linfócitos B, eles vão ser maturados no nosso timo, daí vão ser mandados para a nossa corrente sanguínea para gerar alguma resposta. E, assim como a imunidade humoral, ela também vai ter células T virgens, que estão sem função e esperando a sua ativação. Mas, diferente dos linfócitos B, que conseguem se identificar o patógeno e se ativar, os linfócitos T não vão conseguir fazer isso, a mesma coisa, e vão depender da célula chamada célula apresentadora de antígeno, que vai pegar o antígeno e vai apresentar diretamente o pedaço daquele patógeno para o linfócito T virgem para que ele se ative, e aí, quando ele se ativar, ele vai se transformar em uma célula efetora. E essa célula efetora vai poder ser ou um linfócito T citotóxico ou um linfócito T auxiliar. Bom, os citotóxicos, eles também são conhecidos como células matadoras. E isso advém porque eles têm como função destruir a célula infectada que adentrou no nosso sistema. E como eles vão fazer isso? Bom, eles vão se ligar na membrana da célula invasora e vão liberar uma substância que é chamada de perfurina. E é onde ele vai perfurar a mesma célula e vai liberar substâncias citotóxicas dentro daquela célula. Então, consequentemente, aquela célula vai acabar morrendo. O linfócito T auxiliar, ele tem esse nome porque ele realmente auxilia em alguns processos. Ele vai ter como função ir de encontro com o linfócito B e estimular ele a produzir mais anticorpos específicos. Então, por exemplo, quando a gente fica doente de uma doença que a gente já ficou outras vezes, é o linfócito T que vai entrar em ação e vai produzir cada vez mais anticorpos contra aquele tipo de infecção. Outra função dele é estimular a fagocitose de alguns macrófagos. Então, é exatamente por isso que ele se chama linfócito T auxiliar. E por fim, eu quis finalizar trazendo algumas recomendações para estudo. O primeiro é o ABAS e o segundo é a imunologia básica. Eu acredito que esses dois sejam muito bons para estudar. Eu utilizei eles para fazer o slide e também para estudar quando eu tive essa matéria. O ABAS eu acho ele muito completo, porém eu acho ele um pouco desorganizado e pode ser um pouco confuso para quem nunca teve contato com esse assunto. Então, quando estiver lendo algum termo e não entender, seria bom voltar para o básico. Aí eu recomendo esse, que é o Imunologia Básica, que é um pouco mais organizado. Daí, eu acredito que auxiliando esses dois livros seria uma boa dica de estudo. E é isso, e obrigada. Por fim, é isso e obrigada.